vontade que eu tinha era de ser um criador. Quer dizer, a atividade criativa sempre me fascinou. O humor acabou sendo, e é até hoje, a linguagem principal, né? A linguagem mais frequente. Mesmo nas outras atividades. Eu faço cenografia, eu faço figurino, eu faço roteiro de televisão, faço animação, escrevo em jornal. Então, quer dizer, eu tenho uma atividade muito ampla, né? Jogo nas 11, como se diz, né? Mas tem uma característica comum a quase todas elas, que é o humor, a linguagem de humor. Eu já trabalhei na televisão e já trabalhei para a televisão. Prefiro trabalhar para a televisão do que na televisão. Eu já tive as duas experiências, continuo tendo uma só, que é para, né? Eu tinha certeza, pela minha intuição, já há muitos anos atrás, eu parava e pensava assim, eu vou trabalhar com televisão. Mesmo nos tempos que não tinha por que eu pensar isso, que eu desenhava, ou na Itália mesmo, entendeu? Eu tinha isso na cabeça. É a televisão que eu quero fazer, é a televisão que eu quero fazer. E é engraçado porque hoje a vida acaba me levando para a televisão muito mais depressa do que eu imaginava. Quer dizer, mesmo a minha atividade gráfica impressa acaba me levando para a televisão. A Radical Chic vai virar um seriado de desenho animado. As histórias que eu faço, esse projeto do Plim Plim, do Plim Plim, que é um projeto de cartoon na televisão. A Radical Chic já virou um programa, já foi um dia um programa de televisão. Então, é engraçado que eu acabei na televisão através do trabalho de desenhista, né? Mas aconteceu exatamente o que eu esperava. E eu acho que a televisão tem uma importância tão grande, quer dizer, esse negócio de você conseguir... E eu acho que o Brasil experimenta muito nisso, e isso é importante. Quer dizer, todas as experiências que foram feitas nos últimos anos, em termos de programas de humor, em termos de adaptar a linguagem do humor, até a própria adaptação da Radical Chic, o programa não funcionou por uma questão de programação, muito mais do que uma questão de programa. A parte que se referia à Radical Chic em si, a adaptação do personagem desenhado para televisão com a Andréa Beltrão foi um sucesso, era muito bonito, era muito bem feito, eu gostava muito. E então todas essas experiências, arriscar experiências novas com a televisão, o brasileiro sabe fazer, graças a Deus, entendeu? Então eu acho que a televisão vai entrar na nossa casa, já entrou na nossa casa, mas ela vai começar a cumprir, vai começar a acompanhar mais, a ser mais companheiro de quem assiste do que uma presença autoritária, entendeu? Eu acho que exatamente pela concorrência, pela abertura das outras estações todas, as TVs por assinatura, as TVs normais, abertas, eu acho que acaba criando uma variedade de oferta tão grande e uma necessidade até de se produzir programas bons que você vai poder escolher melhor a companhia. Entendeu? Antigamente você não tinha essa opção. Eu acho que você ser um desenhista de humor pressupõe que você está querendo ir um pouco mais além do que simplesmente ser um criador de humor. Quer dizer, eu no meu caso eu crio humor tanto escrevendo quanto desenhando, eu tento criar humor. Agora, ser desenhista de humor é uma categoria que eu não ousaria me incluir nela, entendeu? Porque o desenhista de humor mesmo, ele é uma pessoa tão extraordinária e eu acho que o traço, a capacidade de síntese e de beleza estética que o traço de um desenhista de humor tem, resume toda a linguagem que a gente tenta ardentemente resolver, escrevendo, desenhando, pintando, botando corzinha, fazendo o cabelinho da Radical assim, um esforço estético enorme
para uma coisa que um desenhista de humor verdadeiro, como aqui no Brasil nós temos o Milor Fernandes, o Jaguar, são dois grandes desenhistas de humor extraordinários. O Ronald Searle, em inglês, o Steinberg, americano, o François, francês, são de uma exuberância estética e gráfica quando desenham, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito de ser, entendeu? Mas também não me angustia mais o fato de eu não ser. Eu faço humor e desenho, mas desenhista de humor é uma coisa muito particular, muito especial. Eu sempre gostei de trabalhar com personagens, desde o princípio. Quer dizer, meus primeiros desenhos procuravam sempre ter um personagem. Eu acho que é mais fácil você estabelecer uma referência direta com alguém, mesmo que o personagem seja tão multifacetado. Por exemplo, a Radical Chic, você não conhece ninguém que seja exatamente como ela, mas você conhece muitas pessoas que se parecem com ela. Então, eu acho que isso foi uma coincidência um pouco intuitiva de criar um personagem desse jeito, que pessoas diferentes se identificam com ela. Tanto uma pessoa baixinha, gordinha, pode se sentir a Radical Chic, como uma pessoa parecida com ela mesmo. Entendeu? E eu vivencio isso frequentemente das pessoas. Um dia, numa noite de autógrafo, aconteceu isso. Chegou uma moça baixinha, de cabelo louro encaracolado, com uma outra muito magra, alta. Aí as duas chegaram na mesa para pedir o autógrafo e a magra alta disse assim para mim: eu queria te apresentar a minha amiga fulana, que é a própria Radical Chic. Era a outra, a própria Radical Chic, não era ela. Entendeu? Por ser um personagem de ficção, né, você não conhece a Radical Chic, assim, né? A fulana é exatamente ela. Não me baseei em ninguém especificamente. Eu tentei descobrir qual era essa linha comum do chamado universo feminino que tanto me fascina. E depois de tantos anos fazendo a Radical Chic, quer dizer, com mais de 12, 13 anos, eu senti que estava no momento de abrir o universo masculino, que é uma coisa que ninguém faz. Já é uma outra característica masculina também. Não se mostrar, não se revelar, se esconder atrás de um papel social ou de uma performance, muito mais do que revelar exatamente o que existe dentro de você. Os homens realmente não fazem isso, muito menos publicamente. E aí me veio a ideia, eu fazia o Ed Morte com o Luiz Fernando Veríssimo, aí nós decidimos parar de fazer a história e nesse momento eu substituí o Ed Morte, eu tinha vontade de fazer uma história realmente minha, e já estava com a ideia do Gatão na cabeça. Eu primeiro queria escrever um livro sobre o universo do quarentão. A Radical Chic eu criei na crise dos 30 anos, e o Gatão eu criei na crise dos 40. Né? E, então, eu queria falar desse universo masculino, essas questões todas ligadas à sexualidade masculina, ligadas ao papel social, ligadas ao papel sexual. E primeiro pensei em escrever um livro, aí me deu preguiça, aí depois eu quis escrever uma peça de teatro falando disso. Acabei fazendo a tira, que era o que, como linguagem, me saía mais fácil. E o Gatão foi um estouro, foi um sucesso muito rápido, impressionante. Em 2, 3 meses eu já senti uma repercussão. Isso só vinha a demonstrar como o mercado, o público, o mercado jornalístico estava carente de um personagem desse tipo, entendeu? Que colocasse em questão a própria condição masculina, entendeu? Então eu lido com esses dois aspectos hoje, quer dizer, o aspecto feminino e o aspecto masculino o dia inteiro, quer dizer, a minha cabeça gira o dia inteiro em torno disso, né? E de colocar em questão e de tentar entender um pouco mais esse mundo, entendeu? O mundo masculino e feminino, que afinal de contas é o nosso eterno palpitante tema. A personagem se expor como um personagem frágil, eu acho que foi a característica que fez com que a Radical Chic se tornasse mais simpática e as pessoas gostassem tanto. Você lidar com o universo, quer dizer, você ter só a linguagem também não basta. A linguagem você se esgota na terceira, né?
Como você pode ter um exemplo de uma linguagem que seja, como você me citou, de uma linguagem parecida com a da Radical Chic, mas se você não tiver um conteúdo para colocar dentro dessa linguagem, quer dizer, para usar essa linguagem, para transmitir esse conteúdo, não adianta você ter linguagem também, você vira uma coisa só formal. Quer dizer, as pessoas não gostam da Radical Chic só pela linguagem, gostam pelo que ela diz também, certamente, entendeu? Então isso me tranquiliza um pouco porque eu acho que as gerações mudam. Hoje o arco de pessoas que gostam da Radical Chic é muito grande, quer dizer, a garotada hoje que começa a viver muito cedo já gosta dela, quer dizer, já é um parâmetro, já é aquela coisa do super-herói, né? Aquele negócio do como eu gostaria de ser, né? Quando eu crescer. A mocinha que já tem seus 20 e poucos anos já se identifica, poxa, eu quero ser como ela agora, entendeu? A que tem a mesma idade questiona, pô, é mesmo, ela passando pelas mesmas coisas, entendeu? E a que já passou da cidade até sente falta daquilo que ela já foi, entendeu? Ou de gostaria de ter sido, né? Então eu acho que tem um arco de identificação muito grande com o personagem. Eu ainda sinto bastante fôlego nela. Talvez seja mais fácil você entender como o homem consegue mandar uma nave comandada aqui da Terra a Marte do que entender a alma feminina, né? Eu acho, e isso me fascina, quer dizer, tentar descobrir cada passo o que a gente consegue entender, como falar chinês, né? Aprender a falar chinês, né? Você pode até conseguir se comunicar um dia, né, com o chinês, mas você jamais será chinês. Eu acho que a nossa profissão, e falo por mim também, é uma profissão muito solitária. Quer dizer, eu me fecho no meu escritório, que já é pequeno também, até de propósito, entendeu? Eu não tenho nem secretária, eu terceirizo tudo. Quer dizer, eu quando tenho que trabalhar para a Globo, num trabalho maior que envolve equipamentos maiores, eu uso quem sabe fazer isso. Quando eu preciso de um serviço mais de administração, eu uso quem sabe fazer isso. Mas aqui no meu lugar eu trabalho sozinho. E é uma profissão muito solitária, e isso por um lado é bom, porque eu estou habituado a trabalhar assim. Por outro lado, a gente sente muita falta do retorno, né? Quando faz teatro, você abre a cortina, a peça começa, o público ri, é uma maravilha. A primeira vez que eu vivi essa experiência do teatro, de uma peça que eu escrevi, primeira vez que quando a peça estreou, que as pessoas riram do que eu tinha escrito, foi uma sensação muito estranha, porque isso nunca tinha acontecido. Eu já trabalhei em parceria, foi muito bom a experiência com Veríssimo, também a covardia, né? Você trabalhar de parceria com Veríssimo que qualquer desenhista pode desejar, foi muito bom. Acho difícil trabalhar com pessoas das quais eu dependa, entendeu? Que para o meu trabalho pessoal se completar, eu necessite do trabalho dos outros, entendeu? Dos outros. Eu sou muito aflito para isso, eu vou querer fazer o dele também, entendeu? Para poder terminar o mais rápido. Então, eu prefiro não me envolver em coisas que eu poderia também fazer. Eu gosto de trabalhar em parceria com pessoas que fazem aquilo que eu não sei fazer. Aí gosto, adoro o trabalho, acho que aprendo muito e eu acho que o trabalho rende muito. Mas parceria com o que eu sei fazer, eu prefiro eu fazer sozinho. É um pouco a onipotência dos capricornianos, entendeu? Eu tinha problemas de comunicação sério, eu sempre fui gago, e acabei sendo uma pessoa que lido com comunicação o tempo todo, quer dizer. Isso me fez ser uma pessoa extremamente criativa, procurar sempre maneiras de resolver os obstáculos que iam aparecendo, quer dizer, a dificuldade de se comunicar é uma coisa muito forte. Você passar por uma prova oral na escola, onde seus alunos são todos cruéis, né? E principalmente nesses momentos em que você está enfraquecido, é onde eles mais até instintivamente agem, né? Você ser questionado, ser obrigado a responder coisas, a atender o telefone, a dizer números, a dizer seu nome, todos os elementos
fundamentais de comunicação, de identificação, para mim eram muito difíceis, justamente pela gagueira. Eu sempre fui uma pessoa muito esperta, muito criativa, eu sempre comecei a escrever muito cedo, eu sempre descobri a melhor maneira de falar, os sinônimos todos das palavras, porque quando tinha dificuldade numa eu sabia outra. Quer dizer, eu acho que construí um universo bastante precoce nesse aspecto, né? De me situar no mundo, porque já que se colocava uma dificuldade, eu tinha que... Agora, fora isso, eu me diverti muito, eu também jogava bola, mal, mas jogava, namorava muito, comecei a namorar muito cedo. As mulheres não tinham o mesmo comportamento cruel dos homens em relação a mim, em relação à gagueira. Então, havia até uma compreensão, uma generosidade, um afeto, né, que se manifestava na escola, principalmente. Eu era o queridinho, eu escrevia poesia, entendeu? Então, tinha todo um charme que, de uma certa forma, compensava eu não saber jogar futebol direito e ser gago, entendeu? Mas eu acho que eu me colocava os desafios. Eu fiz teatro na escola, fui levado, mas fiz. Tinha que dizer um texto lá, fazia. Fui enfrentando. E eu acho que a gagueira a gente cura exatamente quando a gente anula, ou por uma atitude concreta, você se afasta do chamado ambiente repressivo, ou quando você cria condições na sua vida que o ambiente repressivo se dilui. Entendeu? E aí você percebe que não existe mais por que você bloquear a sua expressão. Eu morava num apartamento que tinha banheiro, o chuveiro era dentro da banheira, né? O chuveiro caía para dentro da banheira. E o aquecedor de gás era ali. Eu apagava a luz, assim, no final da tarde, acendia o aquecedor, né, para a água, você ficava escutando o barulho da água no chuveiro, aquele aquecedor, a única luz era a chama do gás, né? Olha, mas era uma viagem, realmente, na minha infância toda, entendeu? Um pouco de volta ao útero materno, se a gente quiser analisar, né? Quentinho, escuro, né? Gostoso, com uma referência ali de luz, entendeu? Mas era muito bom. E esse barulho, o barulho do chuveiro, o barulho da chuva, me lembra toda vez que eu escuto. Engraçado. Me vem essa imagem da minha infância, de como era gostoso aquele momento ali, solitário também, né? No banheiro, tomando banho. Eu gostaria de ser músico. Eu adoro música. Eu tenho se eu não fosse desenhista, eu gostaria de ser músico. Eu não sei se eu conseguiria ser músico. Eu uma vez ganhei um violoncelo de presente de Natal e eu adoro o violoncelo. É o instrumento que eu mais gosto. E eu tenho discos e discos de violoncelo, dos mais clássicos aos mais contemporâneos. E eu comecei a fazer aula de violoncelo com um professor. E eu fiquei desesperado e desisti, claro, porque me deu a certeza, aquela noção absoluta que eu jamais iria conseguir tocar do jeito que eu gostaria de ouvir, entendeu? Então eu parei de aprender violoncelo e continuei a escutar violoncelo, que me dá muito mais prazer do que o próprio som que eu tirava. Na minha infância, na minha adolescência, eu acreditei mais do que devia em Deus. Talvez hoje eu acredite menos do que eu deva. Mas exatamente porque eu já acreditei muito. E eu acho que acreditar muito, e pelo que isso significava para mim em termos de amedrontamento, de terror que a própria igreja criava em torno disso, não foi uma experiência muito boa. Então eu acredito hoje no amor, na capacidade amorosa das pessoas, principalmente. Eu acho que se a gente conseguir colocar para fora tudo que a gente tem de capacidade amorosa, verdadeira, sem inibições, sem restrições, sem censura, sem repressão, sem limites, eu acho que essa existência de Deus vai estar, de uma certa forma, suprida dentro de cada um de nós, entendeu? Acho que, basicamente, eu acho isso. Eu gosto muito de construir a minha ideia sobre mim mesmo pelo que as pessoas
acham de mim. Eu gosto muito de saber como, se as pessoas gostam de mim e como elas gostam de mim e por que elas gostam de mim. Entendeu? Então, nos últimos anos, através de um processo de psicanálise intenso, isso ficou bem mais claro para mim. Eu me permiti, quer dizer, entrei num processo de me permitir que as pessoas gostassem de mim e achar que era até justo que elas gostassem de mim, entendeu? Porque alguma coisa eu devia dar para elas que elas gostassem de mim. É difícil eu construir uma imagem de mim sem parecer cabotino, entendeu? Mas eu gosto muito de mim, eu acho que eu sou uma pessoa muito legal, entendeu? Não só pelo que eu faço, pela relação que eu procuro ter com as pessoas. Eu acho que eu sou uma companhia super legal, eu sou uma pessoa bastante criativa na medida em que eu estou sempre procurando transformar a vida em alguma coisa dinâmica, em alguma coisa em constante transformação. Entendeu? Não só na vida pessoal, na vida pessoal. Quer dizer, viver perto de mim não é, em momento nenhum, um tédio. A minha característica principal, se eu consigo um pouco perceber do que as pessoas acham, é que eu estou em atividade constante, sempre criando alguma coisa nova, sempre fazendo alguma coisa. É o que as pessoas me dizem e é que eu acredito que seja verdade. Eu acho que a criatividade nasce exatamente dessa batalha, entendeu? Da luta entre a saúde e a doença. Eu acho que é daí que brota a criatividade, a disponibilidade para criar, para inventar, para brincar com a linguagem, para brincar com a tua própria vida, com os sentimentos, com as emoções, entendeu? Eu acho que nasce do conflito, entendeu? Senão fica tudo uma atividade contemplativa, ou uma atividade puramente formal, ou que resulta, se você for muito bom, num virtuoso, e jamais numa pessoa profunda, rica, entendeu? Eu acho que a arte está diretamente ligada ao conflito interno. Eu não me preocupo em como é que eu vou ser lembrado profissionalmente. Isso eu não gostaria nem de pensar. Eu gostaria de ser lembrado pelas pessoas que eu amo, entendeu? Basicamente. Eu acho que é isso. Essa é a minha preocupação. E eu acho que aí está a essência de toda a minha filosofia, a minha espiritualidade até, né? Eu posso não acreditar em Deus, mas sou uma pessoa muito espiritualizada nesse aspecto de acreditar que depois de tudo somado, o que resta mesmo é o afeto entre as pessoas, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E se eu for lembrado, eu gostaria de ser lembrado por isso, que é o jeito que eu gosto de lembrar das pessoas, pelo afeto que eu tive por elas e pelo afeto que elas têm por mim.